Graça e paz, queridos irmãos. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, pedimos, Deus, que a Tua palavra, Senhor, que leremos aqui, falaremos a respeito dela, sobre ela, que ela encontre lugar em nosso coração nessa manhã. E que, ó Deus, ela cause transformação em nós. Que ao sair por aquela porta, Pai, nós não saiamos como entramos, mas de verdade, Senhor, transformados por ela. Esse é o nosso desejo, Deus. Por isso, toma cativa nossa mente e nosso coração nessa manhã, Senhor. Não deixa que nada nos distraia, para que absolutamente tudo, Deus, seja aproveitado, absorvido pelo nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Como Isaías disse, domingo que vem a gente já começa a nossa programação de Natal. E para mim é assustador, porque parece que mês passado a gente falou sobre Natal. Não é? O ano parece que voou. E eu me lembro bem que há poucos dias a gente estava comemorando o Natal e a chegada de 2023. E aqui a gente está de novo no final do ano, no último domingo de novembro, iniciando o final de ano. E é um pouco sobre isso que eu queria conversar com você, sobre essa sensação de que as coisas estão cada vez mais aceleradas. De fato, a impressão que se dá é que o ano passou muito depressa. Quando você vê, já é um novo final de semana, e quando você vê, já é um novo final de semana, e os dias estão voando de verdade. E a nossa vida é essa correria doida. Não tem uma pessoa sequer que a gente converse e diga: e aí, como você está? E a resposta sempre é: na correria. Na correria. E as agendas estão sempre lotadas. Todos os dias tem algo para se fazer, todos os dias tem algum compromisso inadiável, todos os dias tem algum compromisso que você não pode assumir por conta da correria. E a proposta hoje é refletir um pouco sobre o rumo que as nossas vidas vão tomando por conta disso. E mais ainda, quem é que dá o rumo para as nossas vidas, não é? Porque muitas vezes a gente assume a direção da nossa vida e a gente pisa fundo no acelerador e a gente faz igual o Zeca Pagodinho, deixa a vida nos levar, né? E o problema é que nas curvas da vida, naquelas curvas fechadas, vem a tensão. Eu não sei quanto a você, mas eu sou muito tenso dirigindo na estrada. E nas curvas, quando eu entro um pouco mais depressa, você já agarra firme no volante e tenta fazer a curva da melhor forma possível. E assim a nossa vida é. A gente acelera forte nas retas, mas quando vem aquela curva fechada, a gente não prestou atenção na placa, e aí você entra tenso nela, com medo de derrapar. É ou não é? Ou é só comigo isso? O texto que eu quero compartilhar com você agora de manhã é o texto de Tiago, capítulo 4. Texto de Tiago, capítulo 4, versos 13 até o 17. E eu queria ler com você agora. Então abre aí a sua Bíblia, Tiago 4, verso 13 a 17. Que diz assim: escutem agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, faremos negócios, teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês?
Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Então, Tiago está falando para nós aqui sobre as incertezas da vida, né? E ele diz isso depois de exortar, eu acho que até de uma forma bastante dura, os seus leitores a resistir às tentações do mundo. Ele fala sobre a amizade com o mundo. Então, quando você olha um pouco antes, no capítulo 4, versículo 1 a 5, ele começa dizendo assim: de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm. Olha isso. Matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e fazer guerras, nada têm, porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. E aí ele vem com uma palavra dura, que em algumas versões ele vai chamar de adúlteros. Na minha versão ele diz assim: gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Então, Tiago é bastante duro aqui para dar esse alerta sobre essa amizade com o mundo. E ele também vai terminar aqui, antes do texto que a gente leu e que vai ser objeto do nosso estudo, para não julgar os outros, porque às vezes a gente também pensa em tudo isso daqui e aponta o dedo: é mesmo, o fulano lá é assim. E ele está dizendo: não, olha para você, olha para o seu coração, quais as motivações que há no seu coração. Então agora ele vai tratar nesse trecho que a gente leu, do 13 ao 17, sobre a presunção daqueles que acham que podem dar a direção para a sua própria vida. Daqueles que acham que pode sentar no banco do motorista e conduzir tranquilamente a sua vida para onde ele achar que deve ir. E não envolve Deus nisso. Você assume o comando da sua vida e deixa Deus para emergências, no porta-luva. Quando eu precisar, eu uso. Então, sendo assim, de que forma nós podemos aprender a sermos mais dependentes de Deus e confiar a direção da nossa vida a Ele? Primeira coisa, reconheça que você precisa da direção de Deus. Reconheça de que sem Deus a sua vida vai estar desgovernada. Reconheça que é Ele quem tem a melhor direção para a sua vida. O texto começa com esse alerta, ele diz assim: escutem agora sobre a arrogância nossa de planejar as nossas vidas sem sequer considerar a vontade de Deus para nós. Muitas vezes a gente se deixa levar pela presunção de tomar a direção, planejar nossa vida detalhe por detalhe e não envolver Deus nisso. Ele diz no texto aqui: hoje ou amanhã. Então, eu decido o dia. Eu decido se vai ser hoje ou se vai ser amanhã. Ele diz: iremos para a cidade tal. Eu também decido a cidade. Afinal de contas, eu tenho condições de avaliar isso muito bem. Lá passaremos um ano.
eu também decido quanto tempo eu dedico. Eu posso fazer isso. Bem planejado, bem planilhado. Ele diz, faremos negócios. Eu mesmo projeto os meus próprios negócios. Aquilo que eu me dou bem, aquilo que me satisfaz, aquilo que me dá prazer. E aí ele também diz, teremos lucros. Eu projeto os meus próprios sucessos. Se eu fizer assim, bem direitinho, eu vou ter sucesso no final. Só que tudo isso depende de inúmeros fatores. Por exemplo, hoje ou amanhã eu posso estar impossibilitado. Alguma coisa pode acontecer comigo ou hoje ou amanhã que vai me impossibilitar de fazer qualquer coisa. A cidade tal pode não ser um bom destino amanhã. Pode ter uma enchente lá. Pode ter alguma coisa que me impossibilite de estar lá. Talvez eu não consiga passar um ano, nem sequer um dia. Talvez uma enfermidade me faça voltar. Talvez as portas possam estar fechadas para fazer negócios. Quem trabalha com venda sabe disso. Às vezes a gente chega num lugar para fazer negócios e as portas estão fechadas. E ter lucro possa ser algo distante da realidade. Sabe por quê? Ele diz aqui, vocês não sabem o que acontecerá amanhã. Tiago afirma o que todos nós sabemos, porque se a gente for fazer uma enquete aqui e dizer o que é que vai acontecer na sua vida amanhã, você pode dar uma lista. Amanhã eu tenho isso, tenho aquilo, minha agenda está cheia, tenho que fazer isso, fazer aquilo, preciso pagar a conta, blá, blá, blá. Mas de verdade mesmo, a gente não sabe se amanhã estaremos aqui. Nós não sabemos o que vai acontecer conosco amanhã. Essa é a grande verdade. Só que frequentemente a gente ignora isso. Porque a gente conta com as misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã. Então a gente conta com o amanhã. Pode ser também que a gente esteja bem melhor do que hoje. Eu me lembro uma vez que a gente saiu para fazer uma viagem de férias e a gente ia para o litoral de Santa Catarina. Você já disse, eu não gosto muito de dirigir na estrada e a gente planejou toda a viagem, tudo certinho. Uma viagem que eu acho que demoraria talvez umas 7, 8 horas. E eu queria pegar uma estrada muito bonitinha lá depois de Curitiba, a Estrada da Graciosa. E eu não me lembrava o caminho. E aí eu pus no GPS Estrada Graciosa e fomos. E eu entrei numa estrada errada, que o GPS me levou. E a viagem que era para durar 7 horas durou 12. 12. Mas aí é que está o detalhe. A estrada era tão graciosa, tão linda, e caiu uma chuvinha bem fina. Eu até falei para a Ana esse final de semana, falei, Ana, acha aquele vídeo, que ela fez um vídeo assim, uma estradinha estreita, linda, 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 linda. E tinha um arco-íris sempre na nossa frente, sempre. E assim foi até chegar na Estrada Graciosa que a gente conhece. Linda a viagem. Valeu cada minuto daquele atraso. Mas porque a gente saiu sem pressa, tranquilo, né? Embora a gente quisesse chegar logo, Deus nos proporcionou um tempo de viagem maravilhoso. A gente estava ali em família, no carro, a gente curtiu, a gente viu uma série de coisas que enchiam os olhos. Às vezes Deus nos reserva surpresas, mas às vezes a vida nos reserva surpresas, não tão agradáveis assim. O que de fato é que Tiago está dizendo para nós aqui, vocês não sabem o dia de amanhã. Então, é necessário que eu e você
reconheçamos que nós precisamos que Deus guie a nossa vida. Sem Ele, nós não chegaremos a lugar nenhum. Como eu disse, sem Ele, sequer nós vamos abrir os nossos olhos amanhã pela manhã. Sem Ele, sequer chegaremos em casa para almoçar hoje. Nós precisamos que Deus assuma a direção da nossa vida. Nós precisamos que Deus assuma o controle da nossa vida. Porque senão nós vamos fazer besteira. A segunda coisa que nós precisamos, meus irmãos, é valorizar o tempo que Deus nos deu. No verso 15 aqui em diante, o Tiago, ele continua, aliás, verso 14, ele continua destacando a fragilidade da nossa vida. E, consequentemente, os planos que fazem parte da nossa vida, os planos que a gente comumente elabora para nós mesmos. E aí ele faz uma pergunta: o que é a vida de vocês? Essa pergunta é no sentido do quão efêmera ela é, do quão passageira a nossa vida é. O que é a vida? É um estalo de dedos. De repente, essa vida se esvai. Parece que a nossa vida passa como um sopro. Parece que há pouco tempo atrás nós éramos tão jovens, não é? Ontem nós estávamos no aniversário de 70 anos. E aí eu fiz as contas. Falei, meu Deus, parece que está tão longe, mas está tão perto. Porque a vida ela passa tão rapidamente diante dos nossos olhos. Se você parar para pensar, ainda ontem você fazia coisas enquanto jovens que você não consegue mais fazer hoje. Não é? Por exemplo, levantar sem doer o joelho. Uma coisa tão simples. Mas quando você é jovem, você levanta, você pula, você salta, você corre. E está tudo bem. O que é a vida? Ele diz, vocês não passam de neblina. Olha isso. A neblina que surge e logo se dissipa. E logo vai embora. É assim a nossa vida. Hoje nós podemos estar aqui passando pela vida dos outros e amanhã talvez não. Amanhã talvez a gente passou, assim como a neblina. Mas a transitoriedade dessa vida nos faz passar depressa. Ontem, enquanto a gente voltava desse aniversário, a Ana estava olhando o Spotify, colocando algumas músicas, e aí uma música sugerida veio no rádio do carro, e eu ouvi aquela música e falei, puxa, essa música tem a ver com o que eu vou falar amanhã. E eu vi aquela música muito bonita, um cantor jovem, depois eu fui pesquisar sobre ele, um jovem cantor adventista, mas uma música muito bonita mesmo. Fábio, está no ponto aí? Eu queria que você ouvisse um trechinho dela. Só os primeiros 3, 4 minutos. Preste atenção na letra da música. Insignificante na imensidão, tudo que eu sou não vale pó. Meus lábios são impuros, também meu coração. Ai de mim, de meu pecador.
insignificante na imensidão. Tudo que eu sou não vale pó. Meus lábios são impuros, também meu coração. Ai de mim, indigno pecador. Com brasa viva me fez limpo, me fez servo, e agora eu me entrego. Vou pra onde tu quiseres. Vou pra onde tu quiseres. Eis-me aqui. Tá bom, Fábio? Obrigado. Insignificante, ele diz, né? Essa música é do Esdras Gondim, um menino de 23 anos, que aí pesquisando sobre ele, em 2021, com 23 anos, perdeu a vida para o Covid. E cantou sobre isso. Que é a vida. Vocês não passam de neblina, insignificante. Mas ele diz ali, né? Eis-me aqui. Me leva para onde o Senhor quer. Que maravilha isso. Mesmo a vida sendo efêmera, mesmo a vida sendo passageira, mesmo a vida sendo curta ou sendo longa, quem conduz a vida é o Senhor. E nos leva para onde Ele quer. E aí eu queria, pensando sobre o tempo, valorizar o tempo que Deus nos deu, eu queria olhar com você Eclesiastes, capítulo 3. Eclesiastes, capítulo 3, a partir do verso 1. Quando ele diz assim: tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Ele diz, tudo tem seu tempo determinado. É porque Deus estabelece o tempo de tudo, e para tudo Ele dá um propósito. Cada segundo da sua vida tem um propósito determinado, estipulado por Deus. E aí ele vem dizendo do verso 2 ao verso 8, que existe um tempo para isso e um tempo para aquilo. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar. E aí ele vem fazendo uma lista sobre tempo disso e tempo daquilo. Que quer dizer que Deus estabelece equilíbrio nas coisas. Tudo é equilibrado. Deus é o fiel da balança o tempo todo. É Ele quem dá sentido, é Ele quem dá equilíbrio para mim e para a sua vida. Tudo encontra propósito nele. No nascer, no morrer, no plantar, no colher. Deus dá propósito em absolutamente tudo. E nele nós encontramos propósito para tudo também. No verso 11, ele vai dizer assim: Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Deus fez tudo formoso. Todos nós carregamos dentro de nós, em nosso coração, o senso da eternidade. Todos nós queremos ser eternos. Todos nós pensamos que somos eternos. Mas nós só seremos eternos
em Cristo Jesus. E que glorioso é saber disso. Que seremos eternos em Cristo Jesus. Que viveremos com Ele por toda a eternidade. Porque Ele fez tudo formoso. Eu me lembro uma vez lendo um livro, já falei isso para você e quero repetir. O subtítulo do livro dizia assim, Vivendo o Traço. E ele dizia que, o autor dizia que quando ele chegou num cemitério e ele viu nas lápides a data com uma estrelinha, um traço e outra data com uma cruz. E ele percebeu que a vida daquela pessoa enterrada ali dentro se resumia num traço. Então ele dizia, o que é que você faz com o traço que Deus te deu? O que é que você faz com o traço da sua vida? O tempo que Deus te deu para viver nesse mundo, o que é feito dele? Muitas vezes a gente só preenche a agenda. Dedica o tempo para um monte de coisas, para uma série de coisas, e que nos deixa cansados, que nos deixa sobrecarregados, que nos deixa estressados, que nos deixa com síndrome de pânico, que nos deixa com crises de ansiedade, que nos deixa totalmente entregues. E muitos até dizem, eu não vejo a hora de que essa vida passe. O que nós fazemos com o tempo que Deus nos dá, meus irmãos? De novo, nós estamos no final de mais um ano. E aí provavelmente você deve já estar fazendo as suas resoluções para o próximo ano. Ano que vem eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e tudo vai ser diferente. E quando o ano começa, você vai protelando, por causa da sua agenda lotada e dos seus muitos afazeres. O que é que nós fazemos com o tempo que Deus tem nos dado? Nós estamos valorizando esse tempo ou só deixando passar? Terceira coisa, renda-se à vontade de Deus. Os versos 15 a 17, o último ponto que Tiago está ressaltando aqui é a necessidade de submissão à vontade de Deus. Ele nos lembra que, ao fazer planos, nós devemos sempre incluir quem de fato é o dono das nossas vidas. Ou seja, o nosso Senhor e Rei. Ele diz assim, em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Então, ao invés de dizer presunçosamente que nós vamos fazer e acontecer, nós deveríamos submeter a Deus qualquer ação, qualquer atitude em nossa vida. Mas não dizer se Deus quiser, como todo mundo fala por aí. Porque se Deus quiser, até o ímpio diz, não, se Deus quiser amanhã. E muitas vezes é da boca para fora. Porque o se Deus quiser significa submissão. É se Deus quiser mesmo. Quando a gente diz, se Deus quiser, nós iremos para casa e almoçaremos com a nossa família. Significa que este futuro breve, de verdade, está nas mãos de Deus. Se Ele quiser, isso acontecerá. Então, quando a gente submete as nossas vontades a Deus, de forma honesta, verdadeira, nós nos submetemos ao sim dEle, ao não dEle e ao ainda não dEle.
e descansamos. Porque sabemos que isso é bom para nós. O sim dele é bom, o não dele é bom e o ainda não dele também é bom. Ele diz: vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Então os versos 15 e 16 nos mostra que a vontade de Deus é que determina o curso da nossa vida. Os negociantes da vida não admitem esse tipo de coisa. Eles se vangloriam das suas próprias decisões para o curso das suas próprias vidas. Porque lá na frente ele vai poder dizer: eu venci, eu consegui, eu tive sucesso. Isso massageia o ego de uma tal forma, mas isso não passa de pretensão. Pretensão é o desejo cuja realização é improvável. E o texto nos diz: todo orgulho ou presunção semelhante a esse é mau. Então todo orgulho que nos leva a olhar para a nossa vida e dizer: puxa, como eu fiz bem, é mau. É pecaminoso. E aí ele termina dizendo: aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Tiago termina aqui dizendo que pecado não é simplesmente praticar ações pecaminosas. Pecado também é a omissão. A omissão de fazer aquilo que nós sabemos que é certo. Por exemplo, mentir é pecado, certo? Mas não dizer a verdade sabendo da verdade também é. Olha isso. Então nós sabemos, meus irmãos, que Deus cuida dos seus filhos e não os deixa cair em tentação e livra-os do mal, assim como Jesus nos ensinou na sua oração. Sendo assim, nós devemos nos render à boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Só que para experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que está escrito lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, nós precisamos, em primeiro lugar, não viver conforme os padrões deste mundo. E, em segundo lugar, deixar que Deus nos transforme pela renovação da nossa mente. Então, experimentar a vontade de Deus é legal, porque ela é boa, perfeita e agradável. Ótimo. Mas para você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você precisa rejeitar os padrões deste mundo e permitir, deixar que Deus transforme a sua mente pela renovação. Uma mente renovada, nova, que Ele transforma através da sua palavra. Então, para concluir, eu queria deixar para você 3 perguntas, assim como na quinta-feira, para que você reflita. E também nos pequenos grupos durante a semana, você possa discutir entre todos. Primeira pergunta é: o que falta para que você possa reconhecer que precisa de Deus para guiar a sua vida? Tem gente que precisa tomar uma rasteira, né? Para entender que precisa de Deus. Para que Deus guie a sua vida. Tem gente que precisa derrapar na curva. Para perceber que não dirige muito bem. Então, a pergunta é para que você olhe para o seu coração agora e diga: o que falta para você reconhecer que precisa de Deus para guiar a sua vida? Segunda pergunta: como você tem valorizado o seu tempo?
enchendo a sua agenda com coisas que você decide, que você quer e que você acha que precisa, ou buscando o equilíbrio que só Deus pode te dar? E terceira pergunta: qual a sua relação com a vontade de Deus? Ela é meramente um assunto das suas leituras bíblicas e devocionais? Ou é algo que você escuta de vez em quando? Ou é o resultado da sua vida de inconformismo com os padrões do mundo e um processo de Deus que transforma e renova a sua mente? Vamos orar? Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Que nesse final de ano, Deus, a gente possa refletir sobre as correrias da nossa vida. Sobre o quanto nós temos dedicado a nossa agenda, aos nossos compromissos, às tarefas, ao trabalho, ao projeto de ganhar dinheiro, projeto de estabilidade financeira, o projeto de ser feliz a todo custo. E nos esquecemos que essa correria nos rouba a alegria e nos deixa tensos, preocupados todos os dias. Pai, que em nome de Jesus nós não nos conformemos com os padrões que este mundo nos oferece e que nós possamos permitir que o Senhor transforme e renove a nossa mente, para que aí sim, Deus, nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos.